Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículos 12 e 13. Se você puder ficar em pé para a leitura do texto sagrado, por favor. Lucas, capítulo 13, versículos 12 e 13. Hoje nós vamos falar sobre, é um tema meio forte, prisioneira de Satanás. É uma manhã de libertação e cura, amém? Lucas, capítulo 13, versículos 12 e 13. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Leia comigo o versículo 16 agora. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, verdadeira e eficaz. Quero te louvar a Deus pela presença de cada um que aqui está. E quero te louvar a Deus pelo teu Espírito que habita em nós, em cada um de nós que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Peço a ti agora, Senhor, que a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Traz luz a esse texto e fale conosco conforme aquilo que lhe apraz, conforme aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor não tem compromisso nenhum com a minha palavra. O compromisso que o Senhor tem é com a tua palavra. Por isso, Deus, fale conosco, e que cada um, Deus, que receber a tua palavra venha ser edificado, curado, liberto, abençoado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Mas se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for para falar a tua palavra pura, verdadeira, simples, completa, como ela é, que a tua unção venha sobre nós, sobre minha vida, sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. E a tua unção que despedaça o jugo seja liberada sobre a igreja, e todo jugo seja hoje despedaçado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler de novo. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ela pôs as mãos sobre ela. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém? Pode ser assim. 18 anos é tempo ou não é? Só para uma pessoa aqui. 18 anos é tempo ou não é? Quem aqui tem mais de 18 anos? Quem gostaria de voltar aos 18 anos? Todos nós, né? O número 18 aqui na Bíblia, por que o detalhe? Porque a Bíblia não fala que estava cativa há muitos anos. Porque ele usou os 18 anos. Então é importante nós agora investigarmos um pouco o texto bíblico e entender a raiz da narrativa bíblica de Lucas. Lucas era médico. Por ele ser médico, ele tinha alguns detalhes
que eram científicos e também históricos e culturais na raiz judaica. Então ele traz uma narrativa com alguns detalhes para que eu e você pudéssemos entender algumas coisas. Vamos primeiro lembrar da mulher. A mulher aparece no dia de sábado, ela está encurvada, ela não anda direito, ela não ergue a sua cabeça, ela está acostumada a olhar para o chão, ela está acostumada a receber algumas palavras que não são agradáveis na vida. Ela carrega um fardo em suas costas, um fardo espiritual. Ela carrega uma história de vida, de perda, de desgraça, de desamparo, de abandono. Ela carrega uma série de coisas, de marcas em sua história, que faz com que ela não consiga servir. Alguma vez alguém já disse, e eu já disse algumas vezes aqui na igreja, que para você ficar triste basta olhar para onde? Para baixo. Olha para o chão, faz esse exercício aí, olha para o chão. Vê se não, automaticamente você já começa a pensar: problema, sono, não é isso? Se olhou para o chão, vem coisas que não são boas. Você começa a olhar para baixo, você vê coisas que não são boas. Por isso a Bíblia fala: olhai para cima. Aí você assistiu o filme Não Olhe Para Cima e fica preocupado, né? Bom, cada um de nós carrega histórias que podem nos encurvar diante dos desafios da vida. A pergunta é: o que você fará para sair da situação de uma pessoa encurvada, que está sempre precisando de uma ajuda, que nunca se ergue? Quando nós olhamos para alguém que é corcunda, né, que tem algum problema na coluna, então ele anda encurvado, nós temos um sentimento. Qual o primeiro sentimento que vem? Dó. Coitado. Tadinho, tadinha. Essa mulher deve ter ouvido isso durante muitos anos, durante os 18 anos da vida. Então a palavra dela era o sentimento que tinha de dó. Ela era coitada, ela era vítima, ela era alguém que não tinha valor algum. Deixa ela lá, vem a corcunda. Olha, tadinha, sempre encurvada. Já tinha uma marca, um rótulo, ok? 18 anos. O número 18, se nós olharmos para a questão, isso eu estou olhando agora termos bíblicos, quando se trata de números dentro da Bíblia, ok? Não é numerologia isso não, tá? O 6 tem a ver com o homem, a criação do ser humano. Então, o homem, 6, os múltiplos de 6, eles sempre refletem situações de pecado. Essa mulher estava há 18 anos. Algo ela fez que a encurvou. Tem gente que carrega um sentimento de culpa tão grande que não consegue se erguer novamente. Quando nós temos um sentimento de culpa, quando nós erramos e nós nos envergonhamos por isso e não sabemos como reparar isso, esse sentimento nos encurva e nós vamos aceitando. Porque Jesus disse que ela era escrava de Satanás. Então nós encontramos a primeira situação em que Satanás influenciou a humanidade, e foi lá onde? No Jardim do Éden, no paraíso. A influência
para conhecer o mal, porque o bem eles já tinham. A árvore era do conhecimento do quê? O bem eles já tinham. A influência do mal trouxe o aprisionamento no ser humano, que perde a presença de Deus, e a degradação moral, espiritual foi cada vez maior. Então nós encontramos agora uma mulher presa por Satanás, 18 anos, que precisava de uma mão para tirar ela daquele lugar. Jesus poderia ter feito um milagre de libertá-la, dizendo simplesmente: sai, Satanás. Ele não disse, o próprio Cristo disse que ela era escrava de Satanás, prisioneira de Satanás, cativa de Satanás. Jesus poderia ter dito, simplesmente olhando para ela: sai, Satanás, e ela se endireitar. Mas existem situações no meio espiritual, na igreja, nas nossas vidas, que elas só mudarão se houver uma imposição de mãos. Precisa de uma mão para arrancar. Quem já viu aquela história? Nossa, a dor parece que foi arrancada com a mão. Não é isso? Precisa de uma mão para arrancar. A cirurgia, por que a cirurgia é feita? Porque precisou de uma mão para arrancar. Então aqui nós vemos o aspecto humano, uma mulher que por causa do pecado, seja ele qual for, se curvou. Uma mulher que estava já aceitando a vida que ela levava encurvada, aceitando ser coitada, aceitando ser uma pessoa que era vítima da sociedade, vivia no vitimismo, vivia recebendo palavras de dó. E então, olha como o texto começa, versículo de número 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali, Jesus estava onde? Na sinagoga é a igreja. Estava ali na sinagoga. A sinagoga era uma pequena congregação da igreja sede, que era o templo. Estava ali na sinagoga ensinando. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aquela mulher estava onde? Na igreja. Mas ela tinha um espírito nela. Fora o espírito dela, ela tinha um outro espírito. A Bíblia não fala que ela simplesmente estava enferma. Existem enfermidades que são físicas, existem enfermidades que são espirituais. A Bíblia narra, e o médico Lucas aqui, ele traz essa informação, não era algo físico. O diagnóstico do médico Lucas não era algo físico, era espiritual. Você está entendendo ou não? A gente tem que olhar quem escreveu, por que escreveu e qual a finalidade de ter escrito. Então o médico diz o diagnóstico não era uma doença meramente física, era espiritual. Ela então tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos e ela andava curvada, não podia o quê? De modo algum endireitar-se. Não tinha jeito, não tinha exercício, não tinha atividade motora ou alguma atividade com fisioterapeuta que endireitasse a coluna dela. Ela não conseguia voltar ao normal, porque o aspecto não era físico, era Comece a pensar. Tem coisas que na sua vida não estão mudando. Não é físico, Vocês estão entendendo? Então a luta espiritual é diferente da física. Então peraí, se eu sei que o aspecto é espiritual, eu preciso estar na igreja, eu preciso buscar a Jesus,
e eu preciso obedecer à voz dele e querer que ele faça algo, que com a mão ele arranque o que está em mim. Aquela mulher estava na igreja, Jesus estava na igreja, o contexto todos os conheciam, era um sábado, um dia religioso em Israel. Então aquela mulher, há 18 anos, não podia de modo algum endireitar-se. E a Bíblia fala que Jesus, o que é que fez? Primeira coisa, viu. Jesus está vendo você. Eu acho que alguns acreditaram. Jesus está vendo você. Agora tem mais pessoas que acreditam. Jesus está vendo você. Se ele está vendo você, alguma coisa precisa acontecer. É impossível Jesus olhar para você e falar: tá vendo? Você me segue, mas ó, uma hora eu lembro de você. Jesus está vendo. Agora o que você irá fazer? O que você carrega? Você quer uma mudança de vida? Ou você está na igreja apenas em busca de algo satisfatório que depois você vai sair da igreja? Eu só como se fosse a igreja um hospital. Se eu preciso eu vou para a igreja, se eu não preciso eu não vou. Tem gente que manda mensagem para mim só quando precisa de oração. Mas tudo bem, né? Eu tenho que atender. Tem gente que falta muito na igreja, mas quando o negócio aperta, vai para onde? Para a igreja. Por quê? Porque ainda viu a igreja como um hospital, e não um lugar de adoração, e não um lugar de culto, não um lugar de respeitar a autoridade que é no nome de Jesus. Então, se eu precisar, eu corro para a igreja. Como eu não preciso, eu não vou. Aquela mulher estava na igreja, Jesus estava lá. A história dela era conhecida, era notória, ela não conseguia se erguer por si mesma, ela precisava de uma mão. Vou pôr o óculos para te ouvir melhor. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: que eu seja a mão que você precisa. Agora vire para outra pessoa e diga isso: que eu seja a mão que você precisa. Foi difícil de falar agora, eu percebi. Eu estou de olho. Então nós vamos fazer esse exercício novamente. Segura a mão de quem estiver perto de você. Pode sair do lugar, segurar a mão de alguém, pode ficar à vontade. E diga: que eu seja a mão que você precisa. Essa é a função da igreja, ser a mão daqueles que precisam. Se não é igreja, não é igreja. Precisamos despertar isso. Sermos a mão que o outro precisa. Se um segurar a mão do outro, todos chegarão. A Bíblia fala que aquela mulher estava lá. Ninguém estendia a mão. Estava na igreja. Mas Jesus olha para ela. O principal olha para ela. Ele libera uma palavra. Mas aquela palavra não era suficiente. Não que ele não fosse suficiente, mas ele queria nos ensinar algo. Que a nossa posição não é empurrar. A nossa posição é segurar e puxar.
Porque desistir de alguém é fácil. Alguém está no penhasco que você pisar nos dedinhos para a pessoa cair, é fácil. E você se ajoelhar, segurar na mão, puxar e tirar essa pessoa de lá. Exige esforço, coragem e abnegação. Jesus olha para todos os fatores culturais, teológicos da época, olha para todos os conceitos religiosos daqueles homens e repete praticamente assim: não estou nem aí, eu vou estender a mão. Aquela mulher também era dada como impura, porque ela estava enferma. Então, e ela estando daquela maneira, entendiam que Deus havia amaldiçoado ela. Uma pessoa amaldiçoada por Deus não era bem quista na cultura deles, ok? E quantos crentes são assim? Ah, você está sofrendo porque alguma coisa você fez, não é? Olha para Jó, o que ele fez? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e perdeu tudo, mas mostrou que a fé dele não estava em tudo que ele tinha, mas sim naquele que poderia prover todas as coisas. Então aquela mulher, versículo de número 12, vendo a Jesus, chamou-a para si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquele momento não poderia já acontecer de imediato e ela ser curada, e ela endireitar e começar a cantar: eu sou livre? Será Frozen? Livre estou? Ela não fez. Faltava ainda uma mão. Olha para alguém e fala assim: só falar não adianta, é hora de agir. Falar é fácil, não precisa de capacidade, habilidade, nada disso. É hora de agir. Falar é fácil. Ô irmão, vai na fé, viu? Deus é contigo. Falar é fácil. E o que você vai fazer por isso? Então, Jesus vai além. Porque aquela mulher já estava acostumada com muitas falas. Eu fico imaginando os religiosos chegando nela: tu és impura, mulher. Deus esqueceu de você porque você alguma coisa fez. E para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras de Satanás. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não pense que você não é pecador. Você é pecador, só que regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas se estiver em pecado, é pecador contínuo. Então todos pecaram. E era isso que Jesus estava querendo ensinar, que aquela mulher estava amaldiçoada, seja por pecado, por qualquer outra coisa, mas o pecado original é que trouxe a maldição sobre toda a terra. E nós, quando recebemos Jesus, temos o dever, a obrigação de tirar outros da maldição. A igreja não entendia isso naquela época. Se sentiam escolhidos. Eram The Chosen diferente. Se sentiam escolhidos a ponto de não poder tocar em outro. Havia o orgulho, a altivez, se sentiam melhores do que os outros. Mas Jesus os chamou de parede branqueada, de sepulcro caiado. Ou seja, passou cal por fora, ficou bonito, mas por dentro é aquela velha história, né? Por fora bela viola, por dentro é isso aí. Quantos não são assim? Então a Bíblia mostra que aquela mulher
precisava de algo além do que a palavra. Versículo 13. Então ele pôs as mãos. A Bíblia não fala que ele colocou uma das mãos. Colocou as mãos sobre ela. E logo ela se endireitou e glorificava a Deus. 4 formas de imposição de mãos a Bíblia narra. A primeira forma de imposição de mãos é totalmente ligada ao pecado. A Bíblia fala que o bode era separado, um bode uma vez por ano, chamado, esse termo de bode expiatório, vem da Bíblia. Então pegava-se o bode, colocava ele na porta do arraial, o sacerdote vinha, colocava a mão sobre ele, representando então o pecado de todo o povo de Israel, e então um outro conduzia esse bode pelo deserto até que não voltasse mais, e ali simbolizava que o pecado fora expiado, perdoado, estava agora distante do povo o pecado. Esse ato fazia com que o sacerdote, ao voltar para dentro do arraial, ele ia para o templo, no lugar santo. Antes de entrar no lugar santíssimo, ele tirava as suas vestes, ele se banhava. Depois que ele tomava um banho, ele colocava as vestes de novo, entrava no santíssimo lugar, e então ia receber o perdão, Yom Kippur, o perdão do Senhor, por toda a humanidade, por todos de Israel. Então era algo religioso, era algo ligado ao pecado, a primeira imposição de mãos que a Bíblia narra, ligada à libertação de pecados, a perdão de pecados, a expiação de pecados. Jesus foi pego pelo sacerdócio de Israel. Os sacerdotes tramaram contra Jesus. Outros conduziram ele para fora do arraial, para fora de Jerusalém. E Jesus foi crucificado lá no Gólgota, lá no Monte das Caveiras. Como um bode expiatório, ele carregou todos os nossos pecados. E dentro do lugar santíssimo, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima para baixo. E então, o acesso que antes um homem comum não tinha a Deus, ao Santíssimo Lugar, agora passava a ter, porque Jesus se tornou o novo e vivo caminho, o livre acesso ao Pai, para então, por meio dele e somente de Jesus Cristo, pudéssemos receber perdão, cura e salvação da nossa alma. A imposição de mãos, lá no passado, que tinha a ver com perdão de pecados, apontava para Jesus. O segundo modo de imposição de mãos está narrado na Bíblia. Ele traz a questão de separar pessoas para alguma ordenação, seja pastoral, diácono, cargo de liderança, alguma função assim. Está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Um dos atos foi lá em Atos capítulo 6, versículo 6, quando então os homens, os discípulos consagraram os primeiros diáconos, impondo as mãos. Então, o impor as mãos tinha a ver com transmissão de unção, transmissão de poder, transmissão de liderança, transmissão no sentido de sucessão. E a Bíblia narra que Deus havia escolhido Josué, está lá em Deuteronômio, e então Moisés foi até Josué, impôs as mãos dele sobre Josué, e liberou a unção que havia recebido sobre a vida de Josué. Tanto é que Deus, quando falou com Josué, lembrou ele: já recebesses a imposição de mãos. Então a primeira imposição de mãos tinha a ver com pecado, libertação, perdão. A segunda com transmissão de liderança, de unção.
de ordenação pastoral ou ordenação em qualquer área onde Deus tem um chamado. Ninguém pode se auto-titular em qualquer função na igreja. Só é dada por meio de transmissão, de imposição de mãos. Então recebe a autoridade e o poder que convém à função. A terceira forma de imposição de mãos tinha a ver com abençoar. E aí tem um fato curioso. Vocês se lembram que Jacó não tinha um filho chamado Efraim? Não tinha. Efraim era filho de quem? De José. Mas ele entrou na herança. Não existe na Bíblia a tribo de José. Existe na Bíblia a tribo de Efraim. E a Bíblia fala que na hora de impor as mãos, vieram os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então a Bíblia fala que José, ou melhor, que Jacó cruza as mãos. Aqui estava Efraim desse lado Manassés. Manassés era o mais velho, o primogênito. Efraim, o mais novo. Na hora de impor as mãos, ao invés de pôr a mão direita sobre Manassés para liberar a primogenitura, ele cruzou as mãos. E então põe as mãos sobre Efraim, a mão direita, e sobre Manassés, a mão esquerda. Mão cruzada. Na hora que José vê que o pai dele estava impondo a mão direita sobre Efraim e não sobre Manassés, foi até o pai, na hora que o pai dele estava orando, na hora que Jacó estava orando, liberando a bênção. Ele falou: não, pai, não faz isso, porque Efraim é o mais novo, Manassés é o mais velho. Ele disse: eu sei, Manassés também terá a sua bênção, mas é sobre Efraim, o mais novo, que eu imponho as mãos. Efraim estará sobre Manassés. E você, quando olhar para a história de Israel, encontrar a divisão dos reinos, então você vai encontrar no livro de Isaías, de Jeremias, de Daniel e assim por diante, dos grandes profetas, você vai encontrar a divisão: reino sul, Judá; reino norte, Israel ou Efraim. O nome Efraim se tornou o nome sucessório de Jacó. Ele passou a sucessão dele para Efraim. Então, com esse ato, ele abençoou uma geração, ele abençoou a descendência. Bom, o ato de abençoar, impor as mãos para abençoar. Quem aqui, quando era pequeno, pedia bênção mãe, bênção pai? O pai ou a mãe colocava a mão sobre a cabeça. Quem tinha isso? Minha mãe colocava a mão sobre a minha cabeça, dizia: eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Bênção mãe, bênção pai. O ato de abençoar, impor as mãos para abençoar. Primeira condição da imposição de mãos, qual que é mesmo? O perdão, a libertação, perdão de pecados. A segunda imposição de mãos é a transmissão de liderança, não é isso? É a sucessão em uma liderança, ou consagração, ou ordenação em alguma área. A terceira imposição tem a ver com o abençoar. E a quarta imposição era esta que Jesus estava fazendo com aquela mulher: curar. Ele mesmo disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lá em Isaías capítulo 61 narra que ele veio para libertar os e curar os. Ele estava agora cumprindo a ordenação dele, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Então ele põe as mãos sobre ela, ele põe as mãos sobre ela, para que ela fosse curada. A primeira palavra que ele liberou foi para extrair o espírito maligno que estava nela. A segunda ação dele, que pôs as mãos,
foi para que ela fosse curada, porque a doença dela não era apenas física, era... Tem coisas que só vão sair da sua vida por uma imposição de mãos. Mas quem for impor as mãos tem que estar com as mãos de Deus impostas sobre si. Não é qualquer um. Por isso a Bíblia fala para nós não impormos as mãos precipitadamente. Nós, como igreja, devemos cumprir a função de impor as mãos para as 4 ações: liberar o perdão, porque Jesus diz: quem vocês perdoarem será perdoado, quem vocês retiverem o perdão será retido. Para ordenar, para consagrar alguma pessoa em qualquer área. Se alguém pegar só essa parte aqui, eu achar que eu estou fazendo alguma área minha, né? Não é, né? Terceira coisa, pronto, é abençoar. Nós temos que ter essa mania saudável de abençoar as pessoas. Eu te abençoo, eu te abençoo. A quarta coisa é curar. E nós estamos vendo uma igreja doente da alma, do espírito e do corpo. E por que a igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando da nossa só, estou falando da igreja espalhada na terra. Porque quando você olha para a internet e vê lá um cristão colocar lá, cristão canceriano, tem alguma coisa errada, está doente. Cristão e bandeirinha colorida, está doente. Então nós precisamos entender que a palavra cristão se tornou comum, virou até moda. Mas agora, ser de fato lavado pelo sangue do Cordeiro, pagar o preço de abrir mão de si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus como Ele quer e não como nós queremos, está difícil. Então nós estamos com um monte de crente dói-dói, porque se for pregado algo que mexe com uma pessoa, quer sair da igreja. Porque quer o evangelho com água e açúcar, uma garapa, onde fala para você, você está bem, irmão, fica tranquilo, está tudo certo, Deus ama você. Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse mesmo amor de Deus é justo, e a Bíblia fala que Deus é irado, Ele irou-se contra o pecado, matando o Filho na cruz. E aí Paulo diz, se Deus não poupou nem o próprio Filho, o que dirá de vós? Olha para alguém e fala, compreendeu? Porque o que é comum numa família? Bom, esse é o problema do filho dos outros. Meu filho não é assim? Deus está falando, fica tranquilo, vou matar meu filho. Agora você, vem. Você está entendendo? Só que o filho ressuscitou. Está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas somente aqueles que de fato são os escolhidos abrem mão da própria vida para fazer a vontade de Deus. Estarmos em uma igreja não nos faz crentes, assim como entrar no McDonald's não nos faz hambúrguer. É isso? Não é porque eu entrei no McDonald's que eu sou hambúrguer. Então é porque estamos na igreja que somos crentes. Quem é crente? Os crentes. A Bíblia fala que a árvore se conhece pelo fruto, não é pela folha. Minha esposa uma vez teve uma experiência sobre folha. Ela olhou para uma folha e achou que era folha de parreira, ou seja, que era então uma videira, né? Que seria um pé de uvas. Mas depois ela viu que era chuchu.
Não é isso? A folha é parecida. Quando tocou, aí tinha espinhos. Então, o que é importante você entender? Que existe o crente Denorex. Parece. Como então mudar isso? Julgando, estendendo a mão. Como eu posso te ajudar a te trazer para cá? Para a arca da aliança, Jesus. E só você falar, e aquele crente é Denorex, esquece, irmão. Mudou nada. A Bíblia fala que ele veio para libertar os cativos. Aquela mulher era judia. Jesus faz uma observação, eu já vou encerrar. Jesus faz uma observação: não é lícito curar essa mulher num sábado, ela é filha de Abraão. Ele traz a observação e fala: ela também é descendente de Abraão, ela recebeu a mesma herança, ela recebeu a mesma palavra: em ti serão benditas as famílias da terra. Ela carrega essa semente, porque eu não vou libertá-la. Então, meu irmão, vamos parar de caçar pelo em ovo e vamos começar a ajudar as pessoas a saírem da situação que se encontram, dando uma resposta, dando uma saída, porque muita gente não consegue endireitar-se sozinho. A Bíblia falou isso. Aquela mulher não conseguia de maneira alguma endireitar-se. Foi necessário uma mão. Então, olhe para as pessoas que você fala, esse é um pau torto, que vai morrer torto. Não, a Bíblia fala que os caminhos tortuosos Deus endireitará. Está na hora de você começar a olhar e ver como você pode ajudar. Se você não souber como, quem pode ajudar? Mas não é só ficar procurando quem, não. Porque tem gente que é só no quem. Peraí, eu vou ver quem pode te ajudar. E nunca ajuda ninguém, só vê quem pode ajudar. Você precisa ser instrumento para fazer. Jesus então libera a palavra: mulher, estás livre da tua enfermidade. A enfermidade era o quê? Espírito. Então o espírito maligno saiu dela. Mas e agora? Ela estava acostumada a ficar só encurvada. É diferente de uma pessoa que não andava e de repente estava doido para usar as pernas. Não era o caso dela, ela andava, só que ela era encurvada. Está livre da sua enfermidade. E agora, o que eu faço? Estou livre. Então Jesus pega as duas mãos, vai lá e coloca ela na posição certa. E a mulher endireitou-se. A partir do momento que ela endireitou-se, ela glorificava a Deus. Coloque-se em pé. Está na hora de nós, como igreja, fazermos o milagre de endireitarmos as pessoas. Não com a mão julgadora e sentenciadora, mas com a mão que atrai para endireitar-se. Quando eu falei a mão que atrai, não é assim não, tá? A mão que traz, que ajuda.